Olá, alguns comentários aqui no canal pediram para eu aprofundar um pouquinho mais sobre as bactérias. Os seres vivos eles são classificados em 5 reinos: o Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Essa classificação está relacionada com o meio onde cada um desses seres vivos habitam, o metabolismo de cada um deles e como eles fazem para sobreviver. As bactérias elas pertencem ao reino Monera. Elas são procariotas, unicelular e medem em torno de 1 micrômetro. Elas são classificadas de acordo com a sua forma, arranjo e coloração. Em relação às formas, as bactérias podem ser cocos, que são as bactérias esféricas, os bacilos, que são as bactérias em forma de bastão, e os espirilos, que são os bastões curvos, que são subclassificados em vibriões e espiroquetas. Num outro vídeo eu já falei mais detalhadamente sobre essas formas. Em relação aos arranjos bacterianos, elas podem ser strepto quando elas estão agrupadas em cadeias lineares, como por exemplo o Streptococcus e o Streptobacilo. O estáfilo é um arranjo em cacho de uva. Somente as bactérias do tipo Coccus podem se agrupar dessa forma. Existem outros arranjos também, como diplo, tétrade e sarcina, onde as bactérias se agrupam aos pares, em 4 e em 8 respectivamente. Somente as bactérias do tipo Coccus e bacilos que se agrupam aos pares, formando diplococcus e diplobacilos. Tétrade e sarcina somente Coccus. A coloração de Gram é uma sequência de corantes, contracorantes, álcools para lavar e no final apresentam-se 2 resultados, o Gram positivo e o Gram negativo. Para o Gram positivo, a bactéria se apresentará roxa. Para o Gram negativo, a bactéria se apresentará rosa ou avermelhada. A partir de agora é que nós vamos abordar um assunto mais aprofundado da importância dessa coloração de Gram. Essa coloração de Gram, ela tem relação com a parede celular da bactéria, que é uma estrutura bem complexa por fora da membrana plasmática, formada aí basicamente por peptídeos glicanos, que são açúcares e aminoácidos. É uma estrutura semi-rígida que ajuda a manter o formato da bactéria e também serve para dar proteção a essas bactérias. Além desses 2 critérios, a parede celular também tem relação com a patogenicidade da bactéria, que é a característica de causar doenças. A organização da parede celular das bactérias gram-positivas possuem mais peptídeos glicanos e isso torna a parede celular mais grossa e mais rígida. Além disso, elas possuem ácidos teicoicos, que são substâncias relacionadas com a patogenicidade da bactéria. Já as bactérias que possuem parede celular gram-negativa, elas possuem menos peptídeos glicanos. Isso faz com que a parede celular seja mais fina e mais mole. Essas bactérias já não apresentam ácidos teicoicos. Isso não quer dizer que ela não cause doenças. Uma comparação da parede celular gram-positiva na esquerda e a gram-negativa na direita. Reparem na quantidade de peptídeos glicanos da parede celular gram-positiva em comparação com a gram-negativa. Lembrando que, apesar do desenho mostrar a bactéria gram-negativa como roxa, esse resultado arroxeado é característica da parede celular gram-positiva. Além da parede celular, as bactérias podem apresentar outras estruturas por fora da parede celular, como glicocálice, flagelos, fímbrias, pile e os filamentos axiais. O glicocálice é uma estrutura de revestimento formado basicamente por açúcar. Esse glicocálice é chamado de cápsula quando está bem organizado e fortemente aderido à bactéria. Quando esse glicocálice é somente uma camada viscosa, ele é chamado de biofilme. O biofilme é um glicocálice quando ele não é bem organizado e não está fortemente aderido à bactéria. Esse biofilme vai favorecendo a fixação da bactéria no local, além de agregar algumas outras substâncias que podem favorecer na nutrição das bactérias. Os flagelos são apêndices longos que têm a função de dar propulsão à bactéria, dando a ela um movimento. Esses flagelos também podem ser utilizados para capturar alimento. A bactéria que não possui flagelo é chamado de atríquea. Já as bactérias que possuem flagelo recebem classificações de acordo com a distribuição desses flagelos na bactéria. Quando os flagelos estão distribuídos por toda a bactéria, eles são chamados de peritríqueos. Existem também os flagelados polares, onde os flagelos estão distribuídos pelos polos das bactérias. O flagelado monotríqueo, ele possui um único flagelo em um dos polos da bactéria. O lofotríqueo possui vários flagelos em um dos polos da bactéria. E o anfitríqueo possui flagelos em ambos os polos. Já os filamentos axiais, eles funcionam como um flagelo que está espiralado
em toda a bactéria. Esses flagelos, eles são cobertos por uma membrana externa e quando eles giram esses flagelos, eles dão movimento à bactéria. Uma das bactérias que apresentam esses filamentos axiais é a bactéria que causa sífilis. As fímbrias e os pili são apêndices curtos, retos, finos, formados por uma proteína chamada pilina e tem a função de fixação ou troca de DNA. Reparem no desenho, as fímbrias são mais curtas, os pili mais compridos, porém ambos são mais curtos que o flagelo. As fímbrias podem estar distribuídas por toda a superfície da bactéria ou somente nos polos. Elas estão relacionadas com a adesão celular, já que elas são responsáveis pela fixação no biofilme. As pili, no singular pilos, são apêndices mais longos e a bactéria vai possuir um ou dois. Eles são mais finos também do que os flagelos. Estão relacionados com o movimento da bactéria ou com a troca de DNA, o material genético, para que essas bactérias possam ganhar resistência, entre outros motivos. Quando esse pili está relacionado com a troca de DNA, ele é chamado de pilissexual. As bactérias não aumentam de tamanho, então quando falamos em crescimento bacteriano, estamos nos referindo ao aumento do número de bactérias, que se dá através da reprodução bacteriana. Essa reprodução ela pode acontecer de duas formas: por brotamento, onde uma célula-mãe pode dar origem a várias células filhas, ou divisão binária, onde uma bactéria se divide em duas, depois em 4, depois em 8 e assim sucessivamente. Essas bactérias que compõem o nosso corpo, elas fazem parte da nossa microbiota, que são os micro-organismos comuns do nosso corpo. Olhando alguma dessas bactérias que podem estar distribuídas pela nossa boca, pele e intestino, nós já temos alguma ideia de classificação utilizando aquela triagem de forma e arranjo, como por exemplo, Staphylococcus. São bactérias que se agrupam em cacho de uva e possuem um formato esférico. Os Streptococcus são bactérias que possuem também formato esférico e se agrupam em cadeias lineares. Os Lactobacillus são bastões. Essas bactérias da nossa microbiota não necessariamente vão nos causar doenças. A qualidade das bactérias causarem doenças é chamado de patogenicidade. E para que elas possam nos causar doenças, elas precisam de uma porta de entrada no nosso organismo, que não é a nossa pele, a não ser que a nossa pele tenha algum ferimento. Porém, essas bactérias elas podem penetrar pelas nossas mucosas, como conjuntiva, trato respiratório, gastrointestinal, ou através de vetores, como picadas de mosquito. O modo como essa bactéria causa as doenças pode acontecer de diferentes formas de acordo com as bactérias. Alguns exemplos são utilizando os nutrientes do hospedeiro, gerando um dano direto na região da invasão, como por exemplo causando danos às células do nosso tecido, produzindo toxinas e também causando reações de hipersensibilidade. Numa outra oportunidade falaremos um pouquinho mais sobre as bactérias. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha aqui embaixo para me dar uma força e se inscrever no canal para receber as nossas próximas atualizações. Valeu, obrigado e até a próxima.